A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 25º domingo do Tempo Comum, 21 de setembro de 2025. Com a Igreja, hoje nós rezamos: ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra deste 25º domingo do Tempo Comum, temos na primeira leitura o texto do livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículos de 4 a 7. O salmo responsorial será o Salmo 112, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Louvai o Senhor, que eleva os pobres. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 8, e o Evangelho em Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, teu amigo na escuta e no discipulado de Cristo Jesus, que tem palavras de vida eterna, consolação e luz. Ele fortalece a nossa fé, incentiva a nossa caridade e nos mantém firmes na esperança que jamais decepciona. Ele é o Senhor, e todos mesmo neste mundo, um dia o encontrarão para colocar a sua vida à disposição da sua ordem, do seu juízo, e ele nos pedirá contas da nossa administração. Sim, talvez seja pouco o que o Senhor nos confiou em relação ao eterno que nos espera, mas toda responsabilidade dada será cobrada. Que Deus nos abençoe com a sua luz e seu Espírito, para que possamos ouvir a sua palavra e a ela corresponder por meio de uma vida santa. Vamos ouvir então a primeira leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças? Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias? E para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que nosso Senhor nunca esquecerá das injustiças. Ele está com seu radar ligado sobre todos aqueles que ontem, hoje e sempre pensam que a injustiça prevalecerá, que a pilantragem, a disfarçatez, a dissimulação, tudo aquilo que engana, mente, corrompe, tira proveito desonesto, lucratividade absurda, que humilha os pobres, que tudo isso vai ficar sem nenhuma responsabilização. Não. No tempo do profeta Amós, como nos nossos, havia estruturas de pecado social. A literatura do autor da leitura que nós ouvimos denuncia isso, coloca isso em evidência. Os grandes ricaços, comerciantes e que exploravam o povo que deles dependia para comer, para comprar, faziam exatamente esse tipo de pergunta. E o profeta Amós se dirige exatamente a eles. Vocês que maltratam os humildes e causam
o aniquilamento dos pobres da terra. Vocês andam perguntando quando é que vamos ter lucratividade suprema? Para vendermos bem a nossa mercadoria? Quando vai passar este tal de sábado, este dia feriado, esse dia santo aí, para darmos pronta saída ao nosso trigo, diminuindo medidas, aumentando pesos e adulterando balanças, dominando pobres, enganando os bestas com dinheiro e os humildes com um par de sandálias? Bastava que uma pessoa rica pusesse suas sandálias em cima da terra do pobre e anexava, fazia aquilo que hoje chamamos de grilagem, humilhava os pobres com um par de sandálias. Pior ainda, vendiam para os pobres o que não prestava para comer, o refúgio do trigo. O produto de pior qualidade sobrava para o pobre. Tal qual por hoje ocorre também. Ontem como hoje havia o engano de pensar que Deus é cego, que a justiça é cega, é tola e que não chega. Não, a justiça pode até ser cega e tola, mas chega. E mais ainda, a justiça divina. Se a humana não chegar em tempo, mas todos terão seu tempo de se apresentar diante de Deus, para que Ele cobre aquilo que é a responsabilidade do que nos confiou. Deus nos colocou no mundo para os outros, para fazer o bem aos outros, não para lhes fazer o mal. Todos os bens possuem, dizia São João Paulo II, uma hipoteca social. Portanto, não é verdade que a terra é desse ou daquele. Não é verdade que os bens são propriedade absoluta de todos nós. Não, e isso não é comunismo. Isso é justiça. É justiça. É equidade. Não é igualdade, é equidade. Ser equo, ser justo, não é igualar todos aos mesmos direitos. Embora todos tenhamos que ser iguais também perante as leis. É por isso que todos devem ser julgados já em tribunais humanos, tribunais da nossa nação. Sim, com toda a severidade, investigação precisa, provas cabais demonstradas e juízo na base da lei, aplicando as sanções e penalidades. Tá certo? Quem é que pode se autorizar e sair ileso de fazer o mal a alguém, sobretudo aos pobres da nossa nação, e cantar vitória e aumentar patrimônios e achar que Deus lhe abençoa? Ou ainda calçar as suas decisões injustas com a palavra de Deus, com esse ou aquele pastor ou padre? De maneira nenhuma. Isto vai contra o coração de Deus. Não tentem, declinem, voltem atrás, se convertam. Quem pensa assim vai se dar mal. Não pode se dar bem. O Senhor não é tolo, é bom, mas não é besta. E os pobres também não. Eles só não têm os poderes, mas têm inteligência e sabedoria que Deus lhes dá. Se é verdade que alguém se esquece das injustiças que o injusto pratica, recordem-se os injustos. Deus, o Senhor, Ele jura, nunca esquecerá as injustiças praticadas. Fique então essa informação, esse grito do profeta Amós, válido para sempre, porque é palavra de Deus, a todos os que cometem injustiças. Voltem atrás enquanto é tempo. O Senhor vai encontrá-los. No tribunal da justiça divina, dele ninguém escapa. Que o Senhor nos converta e nos dê a graça de uma vida justa e santa. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Um abraço. Levantarei meu olhar
os montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão, quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O sangue de Cristo nos resgatou, Ele ressuscitou. grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deixa o teu medo e tem fé, um novo tempo virá. Cristo está vivo, vivo entre nós, e um dia Ele voltará. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 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 A palavra é Jesus Cristo. Rezaremos hoje, entre a primeira e a segunda leitura da Santa Missa deste 25º domingo do tempo comum, o Salmo 112, com o refrão: Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Primeira estrofe.
Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Refrão: louvai, ó o Senhor, que eleva os pobres. Segunda estrofe: o Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Refrão: louvai o Senhor, que eleva os pobres. Terceira estrofe: levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Refrão: louvai o Senhor, que eleva os pobres. O refrão do Salmo, na Santa Missa de hoje, nos leva a uma confissão de fé e de louvor. Louvai o Senhor, alegrai-vos com Ele, cantai a sua grandeza. Sua grandeza reside também em elevar os pobres. Esta é a confissão de fé no Senhor, que eleva os humilhados, que abaixa os que são jactantes, os presunçosos, aqueles que humilham os pobres. A categoria de pobre na Sagrada Escritura vem de um povo bíblico qualificado como Anauim, os Anauim Yahweh, os pobres de Javé. Aquele resto que ficou do povo de Israel na terra prometida, mas também aqueles que foram conduzidos para o exílio. Onde houver uma pessoa humana, empobrecida, espoliada, humilhada, desvalorizada, não desejada, não olhada, sem merecimento algum, onde houver uma pessoa injustiçada, o Senhor está do lado dela. Onde é que encontramos Deus? Também do lado dos pobres. Ele eleva os pobres. O Senhor ama a todos, sim. O seu amor tem que ser assim, universal e total. E quer que todos amem a todos os que o Senhor ama. Por isso nos quer todos irmãos, fratelli tutti, como o Papa Francisco propôs na sua encíclica sobre a amizade social. Nós selecionamos os nossos amigos, os achegados, os protegidos. Temos esta mania de segregação, de excluir uns e preferir outros, preterir alguém, afastá-lo do convívio, quer porque não pertence ao laço sanguíneo, ou político, ideológico, ou então ao contexto social, à nossa religião, à nossa fé. Nós somos mesquinhos, costumamos sempre ser miúdos, gostamos do pouquinho. Precisamos da grandeza de Deus, que reside em um coração enorme. O coração de Deus é magnânimo, o nosso é pusilânime. Nós precisamos pedir ao Senhor esta graça de um coração grande, humano, que pulsa lá onde há alguém que chora, grita, sofre, está a menos do que os demais. Ter a coragem de quebrar os clichês, ter a coragem de se parecer com Jesus, o Filho de Deus, que não fez acepção de pessoas. Abrir as portas a Cristo, abrir as portas aos pobres, abrir nossos espaços para que, com disciplina
seriedade, mas também como proposta de educação e de condução da pessoa para a sua liberdade, autonomia, responsabilidade. Amar com um amor inteligente. Amar os pobres com um amor inteligente. Quem se aproveita das dores das pessoas, quem se aproveita de doenças, quem se aproveita de pessoas pobres, sem educação, analfabetas ou com pouca instrução, quem se aproveita daqueles que estão em situação diminutiva em relação a si, este está na mira do juízo divino. Nosso Senhor não nos deu vida e inteligência e bens para fazer o mal a ninguém. É inútil se justificar. Ele sabe como é o coração de cada um de nós. Nós não precisamos de nos justificar diante de ninguém, de fazer discursos autoapologéticos, autodefensivos ou autodemonstrativos, ou fazer prestações de contas públicas, porque Deus sabe bem por onde estão passando os nossos números, nossas tramóias, nossas generosidades e nossas bondades. Ninguém se esconde de Deus. O Senhor conhece a todos nós. A sua glória vai além dos altos céus, diz o texto do Salmo de hoje, e ele se inclina para do céu olhar a terra e a todos os homens e mulheres. Ninguém se iluda, ninguém se engane. O Senhor sabe muito bem administrar o mundo e vai pedir contas de todos os administradores de quanto confiou a cada um deles, de mim e de ti, de todos nós. Isso não deve nos amedrontar. Este domingo contém uma palavra de apelo, a conversão, de chamada, de grito divino, no mês da Bíblia, no mês da Palavra de Deus, exatamente para que cada um de nós seja honesto, limpo, livre, leve, limpo, livre, capaz de fazer o bem e saber que de tudo o que fizermos, só isso vai contar. Nenhum de nós vai levar para o cemitério, no seu caixão, mais do que couber nele, o seu próprio corpo com algumas flores. O cemitério nos igualará a todos. É bom fazer uma visita ao cemitério. A morte vem aí para todos, antes ou depois ela chega. De que valeu ter auferido lucros imensos na base de desonestidade ou na despreocupação completa de quem não tem o que comer, como se desenvolver e melhorar na sua vida? Nós, então, estamos todos sob o juízo e sob o olhar do nosso Deus, que não se cala, e sua igreja deve ser, sim, profética, não para ser pelega, para bajular e adular ricos, não. Deve ser capaz de apresentar a boa nova do Evangelho a todos com equidade e convite à conversão e ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para ricos e pobres, para todas as pessoas deste mundo, com a capacidade de uma vida santa, virtuosa, capaz de preocupar-se com os outros, não cegos ou fingidos, fazendo de conta que tudo está bem porque ele está bem, ela está bem e tem o que tem, dizendo ainda que Deus lhe abençoou ou porque tem porque trabalhou. Que Deus nos livre destas dissimulações, destes descaramentos, fajutas, destes discursos que mais nos condenam do que apresentam a beleza da bênção divina falsa, assim compreendida. Deus abençoa a todos nós e nos abençoe para que tenhamos tudo o que a nossa vida necessita na comunhão e na equidade. A todos, bom domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo.
nomes do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. A palavra é Jesus Cristo. Nós agradecemos a você pela companhia conosco, amigos e irmãos, na palavra de Deus, na escuta da palavra que anima a nossa vida, enche de luz nosso caminhar, orienta as nossas condutas. A palavra nos converte. A palavra é a pessoa do próprio Jesus. A palavra é a emissão de si, do Deus que se ocupa e se preocupa conosco. Vamos ouvir então a segunda leitura da Santa Missa deste 25º domingo do tempo comum. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou em resgate por todos. Esse é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e, falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor, graças a Deus. O texto da segunda leitura nos coloca diante do dever da oração pelas autoridades. E como todos necessitam de oração, quem sabe muito mais aqueles a quem, pelo voto, pela confiança popular, pelo crédito cidadão da atividade política partidária, foram alçados ao poder por eleitores que muito deles esperam, deles e delas.
Em escala nacional, federal, estadual e municipal, nós temos nos poderes legislativo, judiciário e executivo servidores públicos, funcionários públicos. Jamais pessoas de quem se espera ditadura ou locupletamento, enriquecimento ilícito às custas das imensas vantagens que nós sabemos o próprio legislativo aprova a seu benefício. É uma vergonha tudo aquilo que estamos assistindo ultimamente nos jornais, nos noticiários, que está acontecendo no nosso país. Uma vergonha tudo aquilo que vem a conhecimento do pobre, do povo simples, que é decepcionado pelas suas autoridades por causa dos poderes que lhes foram dados. Nunca uma pessoa foi à urna votar pensando em tal decepção. O nosso voto é sagrado, santo e secreto. 3 S's. É revestido de um grande poder, tanto de colocar como de não mais colocar no lugar pessoas que usem do poder que lhes é outorgado, conferido, para malefício da população. A urna é um lugar poderoso de potência cidadã, democrática. E é a urna que deve dar resposta a toda esta maracutaia que está acontecendo com a atividade livre, totalmente potencializada, alcunhada de leis, feitas por eles mesmos a seu benefício e a malefício do povo. Um achincalhe, um cuspir na cara do povo que elegeu as autoridades para fazer tamanha vergonha e decepção a todos nós, com altos riscos para a economia e para a convivência social, com altos riscos para todos aqueles que, de modo maléfico, mas ao mesmo tempo agregado, poderão tomar conta do poder com organizações criminosas. Estamos em momentos muito frágeis, dentro da estrutura geopolítica, tanto internacional como nacional. E precisamos realmente, como disse Paulo a Timóteo, rezar para pedir ao Senhor a graça da conversão das nossas autoridades. Estamos deverasmente prejudicados, envergonhados, decepcionados, estamos escandalizados com nossas mais altas autoridades, que estão caindo num descrédito absurdo na mente de todos os brasileiros. Cada um de nós está com uma carga de insatisfação muito grande, conferida às vezes nas pesquisas, mas que nunca corresponde ao que verdadeiramente cada um de nós sente. A nossa fé católica cristã, a prescindir de quaisquer orientações de pessoas intituladas pastores ou pastoras, ou até padres, que possam se agregar e se afinar com qualquer tipo de corrupção política, a Igreja Católica, na sua doutrina social, sempre quis nos conduzir à ilibadez, à lisura, à pureza da consciência cidadã, sem nenhum comprometimento com roubalheiras, autoritarismos, crimes, nem menos torção da lei a favor deste ou daquele, deste grupo ou daquela família, desta instituição ou de outra. Por isso nós concordamos e queremos pedir a todos que nas nossas comunidades hoje ergam as mãos santas em oração por todas as nossas autoridades e façam isso livres de iras e de discussões. Não percam tempo dentro das nossas comunidades e grupos pastorais, de juventude, de liturgia, de associações, de sindicatos, de quaisquer que sejam nossas organizações, discutindo partidarismos, discutindo opção partidária, nem das nossas famílias. Isso só divide, jamais une. Isso causa desrespeitos, iras e discussões, jamais união, unidade, comunhão e prática da caridade fraterna.
atenta contra a unidade de nossas igrejas e famílias. A Igreja Católica tem consciência do seu dever de falar e conduzir todos rumo àquela comunhão dos filhos de Deus que estão acima de quaisquer níveis ou nivelamentos partidários, ideológicos ou suprapartidários. Que Deus nos abençoe para que tenhamos um domingo de oração pelas nossas autoridades mais urgente que nunca, porque estão praticando vilezas tão desonestas e causando escândalos inapagáveis nas almas e nas consciências de todos nós brasileiros e brasileiras. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e nossa prece alcance a conversão de nossas autoridades. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Meu amigo Paulo, eu li as suas cartas e aprendi com a sua vida. Seguir e amar Jesus a ponto de sentir a plenitude do amor. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Na estrada de Damasco, o encontro com o Senhor, novos sonhos, nova vida. Paulo, minha vida também se transformou. Jesus é minha grande luz. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. Paulo, sua coragem de nunca se calar encheu de luz meu coração. A loucura da cruz já posso explicar, pois por Jesus me apaixonei. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A palavra é Jesus Cristo. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo, que está em Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador
que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito forte esta sentença que sai da boca de Jesus a respeito dos bens, do dinheiro, da administração, dos negócios, das espertezas e das espertalices também. A parábola que Jesus conta é exatamente para elogiar a esperteza e não a desonestidade do administrador infiel. É necessário que os filhos da luz sejam capazes de espertezas dentro do nosso tempo. Fazer o bem, ainda que com um dinheiro que não foi conseguido de modo justo. O bem estará acima de tudo e de todos. O bem aos pobres. O apego ao dinheiro levará tudo a se perder. E engana, ilude, leva as pessoas a um sonho ilusório de que tudo está bem, que pode se felicitar a si mesmo porque a vida está realizada. Não. Chega a doença, o câncer, a morte, o diabetes e a pessoa estará destruída. Para quem vai deixar tudo o que juntou? Para que os outros briguem por algo que não trabalharam. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Nessa semana, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, nós ouvimos Paulo dizer que o princípio de toda ruína humana está exatamente na cobiça pelo dinheiro, na ganância pelo dinheiro. O que você acha? Diante da sua própria consciência, você é ganancioso por dinheiro? Como é que você administra os bens que você ganha, tem, fruto do seu trabalho e do seu empenho? O seu trabalho, em qualquer instância social você esteja atuando ou pertença, é um trabalho que garante rentabilidade honesta ou com meios desonestos? Você antepõe os fins aos meios e pospõe os meios aos fins? Ou seja,
você se justifica dizendo que, apesar de os meios serem desonestos, você está fazendo uma coisa boa? Ou você diz que, embora os meios sejam ruins, eu estou fazendo algo de bom? Como é que você avalia a sua administração pessoal, familiar, social, empregatícia, a gerência daquilo que lhe é confiado no seu ambiente de trabalho, o uso do dinheiro e do poder público, dos carros, das máquinas, dos papéis, dos telefones? Como é que você usa e administra a coisa pública? Me refiro, sim, aos senhores que estão na esfera governamental. Qual é o modo, o critério aplicado no uso e na prestação de contas das coisas públicas? A geração de notas para demonstrar, quem sabe, atividades que não foram feitas, compras que não foram realizadas. Você admite, desculpa e justifica lavagem de dinheiro público? Como é que vai o seu olhar a respeito de toda esta onda e conduta quase que habitual que ouvimos fora do país como algo que parece bom, honesto, bom para todos, que na verdade é bom para poucos, de liberações, de emendas e de dinheiros, de rendas, de somas enormes, bilionárias, coisa que um pobre jamais viu, não sabe nem quantos zeros tem, bilionárias, para ganhar, quem sabe, decisões, votos em propostas governamentais ou de manutenção do direito político de governar? Qual é o nível da nossa responsabilidade e o peso da nossa participação em esquemas corruptos, meu e seu? Você pode se dizer ileso de qualquer esquema corrupto? Vamos pedir a Deus, ao concluir o nosso programa de hoje, que dentro deste cenário tão preocupante e anuviado, desta temperatura tão alta em que estamos vivendo, deste calor e fulgor de debates, por quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não entende da arte, que o Senhor nos ajude. Mande seu Espírito sobre nós, ao nosso coração, para que sirvamos a Ele e não ao dinheiro que engana, queima e nos destrói. Que o dinheiro seja meio, não seja fim. Que as riquezas sejam apenas um meio, não sejam fins em si mesmas. Que a nossa maior riqueza seja amar a Deus sobre todas as coisas, abraçar a causa do reino dos céus, os pobres de Deus, os Anauim, os pobres de Javé, como Jesus o fez, como a Virgem Maria era, celebrando os círios, as festas de padroeiros, celebrando Nossa Senhora de modo tão farto na nossa Amazônia e nos preparando inclusive para um acontecimento de ordem internacional, a COP30 em Belém do Pará. Façamos todos um grande, profundo, amplo exame de consciência, para que, caprichosa e minuciosamente, cada um de nós se situe, se confronte e se posicione diante da palavra de Deus que ouvimos neste rico 25º domingo do tempo comum. Meu irmão, minha irmã, a Eucaristia seja a nossa força, a palavra de Deus a nossa luz, a caridade fraterna, a caridade pastoral, o nosso carisma, o amor maternal de Nossa Senhora nos irmane e nos junte numa família que agrada a Deus em tudo, como Jesus, o Filho amado do Pai. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Deixa Deus te levantar hoje. Talvez você está fraco, caído, mas Deus é aquele que, não importa a situação que você esteja, Ele estende a mão para você e te levanta de novo, filho. Levanta, levanta. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. É Deus quem te fala. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e
diz, filho amado, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes